ora com minha família na bini, praticamente me fora papedor, cultura e pipa na me tava tati, tem me boca. Também não tava tati da se hopitas, não fora saca. Al último ne momento é que também mama desun com depois fora contar-me que tá tudo passando com fora passa. Com mabibay dia, o caminho com o único cos o mi asta, tava ta aroka, sebelum aku minta tava ta komi, tava ta o único cos que tava ta ya tava ta ele que do Nishon, atau ele yung momento que ela começa a rir. Atau inana niya sakat, kami arokato, dito di ba may corpo kasi na, e ora na ato na desisyon, di começa aqui, kung pare kung suwan ni, tural esun kami na po, kung minata pora papio, kasi eh halata ti manibala, kung tapat na safe, slime na sa kapoy di ba may pulmon. Inanan, después inanan, ora ko na ahasiele, minata pora papia, mi mente ako switch. Dapat natin, yung brother ko kaya yung dami, hindi na dapat nakita yung brother yung dami. Kung nada. Hindi na tayo siya kung mes. Net mini família na amiwak ni, yung ulo ko sa dapat asi pakai English ko na. Apa di? Pakai English. Inglês, ok. Anto ko, no momento ko mama tako no moda di kalmani, ito disipo ko, ito kada ketu, mapapaya mo bisang nada, ito di ko sa siya. Después de nada, começaram a costa foi em curva, na marami. Después na pedi faturi família na sali. Después de nada ma boleh vai tro, kini me ta boleh vai tro. Kini nana tro me ta para nada mas. Después nito para ora kumalanta na hina ni mara. Ma busca uma maneira to pami alos, eu sim na to me desisyon kay takla. Na naman dami din yung dahil sa kaya mas leve. Non dubita che signora Luisa aveva visto nos, che quindi signora Luisa aveva risultati di un intensive care. Sì. Ok. Ora ko naman dami din yung dahil sa kaya mas leve. Inanang, atrobe, minota pa ta nada. Minota pa ta minis. Minota pa ta, napon yung kamar. Kami na po, minta pa tinha infuse distoxi, também já nota de maneira na interdicar arriba e na nama kung saan ang tukos asa pipa ng buto hindi mi kargaan tamarang ka po sakan na apon ko kung gusto nang dinanish distox dinanish ina na imente abole bayat robe kita parang kita tingko by af matri user sa no ayega kasi ako ko, may momento ko mga sa shoes, hindi natin tinapamiliga, magpunsa. Sinunod to kami na kasi na, ngayon ko tapos natin kamar ng tuko nito, rin nasa kila pa bahay ko niya, magkusupayan ng busy sali, masali pwede, kamar, hindi dapat completamente, di ba, otong afternoon, kami completamente kung minuta matamis, at uno ko po, pinagin na momento kami natin, may bayi ka trobe, sila sa nada kong trami, kuya ma'am, anto mi contesta dapat ka minamar ta karibin ko. Ok. Ito bisa na minamar ta karibin ko. Che ben come comprende bom e ora signora Luisa e mente a gewoon blockia e brua. Che men notava ta sa nada mais e notava ta ora distinguir nada tampoco. Ok. Assim na maqueda, uma passa inteira uma noite, riba zal parte pa fo, e ora sumanese, justo lang ko tabata kung kailan ko miserati ra. Take di mi, abi ni ora mabay di kamar back at robe, na hin kami so din kamar back. Assim ni tik mabire opera, kuna decidido na ni di alta kami po by kas. No momento ko mabay kas, mitaba ta kaya di mistake kami na po dapat buka kami na posible no kami na po queda inanang mi queda después de 3 días que estaba tapó me volví a mal trobe inanang masali pa mi bai yesal pa mi bai komi
no momento médico não se me confirmado, me teve no lado, ora com a lanta dela, mas vai ser que a diretriz que disse, não sei como bom. Ele como não, me tampouco não mira como corpo tampouco, so está com a estratégia e não estamos tendo. E ora na aí caminho de auto, aí comi, mas vai doctor na wada. No momento que vai ir doctor na wada, tiki me estava trabalhando. E me doctor para papia contra me gostam. Me for acontecer 2, 3 perguntas, pero depois de nada, me não for contestar nada mais. E nada, slide, maneira de explicar-me, então, caída ou peduro, com uma tal de cabeça. Kami o doctor mesmo espanta, ele chama ambulância, que sim, que no momento que vai com a ambulância, não está para nada. Não está nada, nem nada que eu passa, nem nada. Exatamente, é candidato de dia, né? Não pode dizer, tá quanto dia, me aquela assim, pero o único coisa, como está para no momento que me abim bem back, minha mama estava dando sabe algo na minha cabeça, ku nag-addict na J, ku binalitin. Pero ikaw sa kadang estranyo, mas mga kami sabi ko ko, bisa okay, tama-tama, ano bakit ko na-addict ta algo na mo kabis, ang po ami-tami tinye. Aquela cena ku deswisyon na nang niya bol bebayad ro. Mabol bebay, minatapara na namas, ni momento ko mi abi back, mabili ko ni kabis, dapat tadi net, anto ko minota para movie. Único coisa como estava a cinta, então eu, é que não sinta pouco, se não te diz lá, é longo disso, vida com que estava pleu, que me que estava pleu, era não estava comigo, com uma mensagem. Pero de esse tiki, estava recuperando, o doutor não me disse como se quer estranho, não me começasse a testar com pamiskidi, pero e parte e mi bana de curva completamente aquela lá. Uau! Que médico no momento e parte de curva aquela lá, tiki, me dá para baixo cama, não para assim nada. Segundo tempo também, não ada turvia, não ada de dar come, depois não ada começar encorajar-me para começar a usar de outro manico. Então assim tiki, segundo por nada assim de testar Kaya na bilang mas milyon. Tem um dia, me recorda ko, me dati cliente também, exato kami nagtata, ko, me dapat hindi ko may mabahafi ka mapagbayad, di na, bunupok ka na. Labi na nervyoso, kung sige, mag-iswisto na, isas na ko rin din, bunupok ka na, so, basa dia, kung ba't ba kawan kung bunupok ka na. Hindi ko yun sim importante. Makana, pero hindi sa kabisa kung sabira. Kasi ako nito, okay, na ako nemi, sinteribe kama, niasi necesidade ko na tipo hasi, kasi na ito, tiki, mi pora kung sa papi, abaya katrobe, mi pora kung sa movie back, katrobe, hasi tulo kos na ito. Nakamanong terapista, kung tiki, tabi nami, kung mi pora kung sa kanan normal back, katrobe. Dahil um dia, depois, começa a falar normal, já Ok, agora, depois, so, sim, agora escuta bom, e volg bom, sigue bom, lo que a senhora Luisa da conta, tá com tá hopi grave, senhora Luisa tava tá, é hora aí, sim. Hopi grave, so, a conta com a culpa vai atrás, com tanto biaco, a recaída, a trobe, a volver vira malo, a volver drenta, e tudo que meta algo grave. Agora, naquele momento, na asa of a bibisa, senhora Luisa, está HIV positivo, senhora Luisa tá. No momento que de 12 dias com madrinha de hospital, sim, eu orei, junto com especializado, sabihin mo ko ni mama, sabihin namin yung notice. Ok. Ang kailangan na magbiyahe sa, ang turi ko may por, isa na tami, okay, no momento quem estava tão pareja, sobre nós separado, ko estava tendo certo coisa, ko eta tem que beiriga, nos separar momento for di. Tanyat may tabi kontra, kung e proseso abay ang tukunan
atende e parte A também. Ok, então já a senhora Luisa explica a parte A também. Agora, se me quer seguir contra, me também seguir contra Massi, mas me também lavar Loren, durante agora aqui, então depois me seguir contra. Essa pergunta. Loren? Com a senhora Luisa, toma a notícia que eu vou botar HIV positivo. Dormente dapat switch, vai vir, no momento que a notícia, é único pergunta que me dapat ter no memória, anto mi mama asmai, mi mama di como da contra esse, então depois de nada, depois de não, eu vou memória, então ela do nome, o processo como trabalho, que precisa passar com o corpo, com tudo que trabalho, anto no momento que o regreme de cultura cena, ela dinâmica todo o processo e nada com esse trabalho. Vamos escutar a senhora Luisa da Papia, que me diz a senhora Luisa sua mama dava sustento muito grande para a senhora. Mesmo, sustento, todo momento, toda hora, que estava também. Ok. Nós também com break agora aqui, então depois nós também seguir, elaborar e informação na senhora Luisa que seguir durante nós. Cura Plus está informado. Apresentava Deutli Ferdinandes, HIV/AIDS Counselor. Programa que está para abrir tocante HIV e maleza não transmitir sexualmente. Programa que rouba informação para botar mais saber qual era. Turja Luna, para 7 horas da noite, riba Facebook, com repetição, riba YouTube. O programa aqui está uma produção de Cura Plus em cooperação com Radio e TV Positivo Curaçao. Cura Plus está informar e educar sem distinção. Nós também temos Cura Plus está para claro. Loren, agora eu estava a pensar, a senhora Luisa, o Lobota tem certa pergunta na também para você. Contra,
Agora que é turno tá na boca, vou prosseguir. Senhora Luísa, me quer essa pergunta, me quer buyback, pelo qual a senhora Luísa avisa, sobre o comitê de Zor, então, que reação estava tendo Jesus também, por a senhora Luísa a smer, então a senhora Luísa a coepaia de paciente que tem na câmara e tem na pista, como estava a reação e trato de Jesus também, a senhora Luísa. Okay. No momento ko em memória bem bem ko trabalhava po din university stuff pero ko ora ko doctor avisa na okay no mas stuff tipo bahay e kantidad ti ora kaba anto da supone o sa doutor bota dem será um caminho bom ti noção de tempo quanto tempo passa ni quanto dia passa que sena pero con tal o doctor no abini 2 dias na ele na talagang doctor exist stuff anto mita sa boneco exist na misero ta patamo pira paso tanaka tin kumpi kasi na anto ngra dia mita sa boneco tan janona ora que doctor vini anto dimes na nota discutivo dinanti pero assim na leo para compreender ni kan ora que doctor azumra exist dicele di conte ainda e senhora tá viva se está sendo como a pedi tá aqui tiki que me negociando tá sendo você trabalho maneira de acertar depois o rato existe me fazer muito rabia como isso aqui tá tudo cos o hopi rabia nervo kita que costa tirana que se não kita não lagi costa que da para e poater que da para que se não era sabe. Ok, agora, tudo é o que não passa, e a senhora Luísa a condenar a duche. A mensagem que o pai é que rato para a pareja. A pareja, como ela reacciona? Mas agora não me dá contra, pero mas bem back riba e pergunta, mas a Lorena que me paga, então agora não sabe dizer. Como ela reacciona? Por conta algo de si? Ok, dor ko Ela processo ko vai ami tava no hospital anto dor ko imong mura apay minota ba tem contato com ele pero agora para ela depois se conosco para conversar anto ele disami ora ko doctor ayam ele kalau ele existe di HIV abiyamili anto abisi pero para so his as pagbayas ites. Ok, dus na mesa mandele, doctor na mesa, os zuster na a mandele para ibaitas itas. Sim, sepa so his as. Ok. Anto inana ilabas ites, pero ora que las ites por lo menos maneira explicar em 6 dias assim que las ites e ora ele não manda para detectar o detalhe da batata. Pero 6 test que me diz com que me 6 via, dus cada via ela vai, volve vai, 6 via, então na ele 6 test que ela vai assim, e ora a detectar com a HIV positivo? Sim. Ok. Então, ora que ela já sabe que é positivo, com o trato da batata com a senhora. Ok, a mitad da vez está recuperando. Estava também di wakni di state na kami kata. Mita mira ko estava tinha wopi duele pa sombra mira ko atrás niya kai pa sombra dira wopi pero wopi flaco. Tor ko na a quebra mi skater de cabeça vai na miseso. Passando ali meti algo que me ko tava tá com tumor of zone. Esse ako ni ko minus trabalho tudo também não abo. Anton namin sir abay has test pa wa. Kita batata. Wala resultado de test de sa largo na para sa foto kita na. Kini ko desse sa minha sabe ko tava taong dirami celebrar. No taong ataka celebrar. Kini tudo isso na. Men conosco a porta, não estava sabe precisamente aqui com a ela. Não tava assim. Ok. Vamos perfeito. Ok, agora se nós seguir vai dar informação of the testemunho que a senhora está contando nós,
promel na kami wa komita po nepa esali mas wa promel ko esse cultura e história senhora tabata porta danos bisa proteger senhora Nes supurpa Amigo, é pareja, nós estava tendo pelo menos 4 anos trabalhando junto. Ne por me 2 anos não, nós está sabe como se proteger, então fazendo teste. No momento como conheci ele, com nós disse, ok, nós vai estar como pareja, me expliquei ele como estava tendo uma situação com outro mulher, de qual com depois de tempo me bem sabe que estava menino que estava houve mentiroso, que não está tendo volta que sei não, então havia de algo passar ali no seu Facebook, apone com a tomar decisão de alapia for de pero a base que sei mas dizer ok você aqui que te gosto que me para proteger nós dois e me não gosto no momento que se nós vai mas leu nós usa proteção nós vivemos junto de 2 anos não que nós vivemos junto nós usa proteção pero segundo de 2 anos na que também cada 6 não nós trabalhamos teste para ako si urcosta ok kuta ok pero nós não estava ganhando nada então depois de 2 anos na que ok nós tomamos decisão que nós pensa que estava suficiente o reconhecimento de teste então ele nós começar com sem proteção ok esse bagata coisa que tinha volta sa ni bono mira de união de sofrência skibi ku eti uma lesa of ku eta HIV nada pertamo bom ku tohwel abaya si etas nan antoya ku tinha consulta bisa ainda pero danke Deus tô a pensata que está passando ok A senhora Luisa a pensa of sata quando estão dois por a pegar outro né of eta vraagteken que dia já vai ter prática que dia já vai ter prática porque estava com um outro pareja de qual estava com esta fiesta e não estou de fiesta porque também estava com esta fiesta então para o motivo ele que estava com esta fiesta então não estava tendo mesmo zena ela tomou a decisão de que me ao largo dos 22 nós está quase nos dois por aqui ao é pareja com eta tem também esse teste não sabe sobre depois quizás é sabe não sabe por ter de contato ou por haver encontrar ou sama sa loko e para ex-pareja de ti também por mais ok agora depois a mim também over vai ter parte de como é família não rondou de senhora é família não de senhora família não de emenir como não também a atender a parte e a sombra ora com mulher portátil algo não é só reportar tua família tá sa pero a participar na família não outro que tá tem casa que está passando a sonanta mira e gente tá mira delegar gente tá malu of algo senhora senhora su família rondou que tá tem casa na hora notificar na hora informar que está passando no momento na que dizer se estava deles teve a única família que eu tinha que estava mais cercana estava com minha mama di mes kita satu kos miunang di mes zo estava apa proses untuk itu ada dua pun nanta bata chiquito no momento e nanta bata mais chiquito sim nanta bata compreender o picos pero depois de tempo sim não cuidam sinta parte punang anto explica na base de sei anto havia de senhora Loranes também mas buki esse também não sinta muito punang mapasa over ko ng pero pa na po sa Ito ko ng tuma of acita e verdade, de realidade. Nang ayora, copy,
na ayaw raw okay na takera gusto culpable ang tumugas na okay not yung culpable pasombra midali sa sempre vai nos vida tong risco bono sa akin takin ni kwata kwa no momento ko vou fall in love bota entregar no momento ko vou entregar bono sa Kiko ENT, quizás sería ENT mesmo tampoco no sabe Kiko ET. Anto depois esse tempo vai ter sair consequência. Anto esse malaga não compreender porque não tem culpado. So tudo coisa vai perder. Não é não obrigado, não é não bisa a investigar se não estava tendo vida de laga nos bisa party dale que dale ya. Esse não tem jadi sana kumuha ka di manera po Dios quiere traer un mensaje en mi vida para por mi bele para lo que otro me na porque sa si que yo vida di libertinaje ante ese pone también po sempre quando se me a oportunidade como para eu pedindo su mostrar po mobigyan mo ka confia, quiere, y piensa, no, hindi no, anto tindaw vida kasi también so. Uma pergunta mais. Com a vida sexual da agora aqui. A sombra como gente, botamos tempo necessidade. Como você pode ficar com mês, então se você beijo com a pessoa no mês, então se você não pode ficar no mês, of como vida sexual da agora aqui. Okay, ami kaya no está no se sigue papi así, pero no está abstenerte inan, tinapapin. Sexualmente, mi nota activo kasi mi nota piensa po ito necesario. Te angin na mi po kontra. Mika que eu pedi uma oração, esse é um posto muito importante. No momento que eu vou por confiar em Deus, então eu só para quando tem necessidade e chega assim na lei extrema de vai ter uma relação com o Amor, se dia que vou tocar pareja, vou decidir que vou trabalhar, mas eu vou confiar no status, então eu vou proteger o mês of por não ter o status, vou também não pensa maneira e outro não pegar me com ele, e também está se pega. Yeah. E a experiência com a passa bem, te assinalou, nota, quer que não vai encontrar nenhuma senhora. Dor po mi do na ho di mi bana na expire ka na kasi na anto mi sa te ay na anto mi ka kere lum kera muso te ku dis A mí que punta, señora Luisa, señora Luisa a experienciado discriminação dentro seno de família of amistad, não? No. Agora, logicamente, portar o cliente não sabe, pero es não portar, senhora Luisa, a confiar, portar não sabe o cliente com a senhora Luisa a confiar, com uma atitude tá para a senhora Luisa. senang po mi a confiar te ay na mi di support din nantur kami amistad que tenés un pos, ni por azares que dice que la vida más fuerte, que me dijo, no, a mí era nada de diferencia, pag isa po tao da discriminação, assim. Ok. Agora, dentro é parte de remédio. Senhora Luisa de mês fora, tem certa maleza na voral pessoa de HIV aqui, mas de usa remédio. Como esse trabalho? Doon po, no momento que começar a for de me dava de hospital,
me estaba tomando más com remédio, me estava tomando pelo menos 5 remédios para 6. Dor ko nanta bisa ko tampoco minusa, pero ko may epilepsia. No momento que me estava tendo doctor, kami na kumadami kabis. Nandito sa kung may epilepsia, kasi mabibili kasi 2 anos. Después uno se mantiene andando así, because of sombra. Nunca makai epilepsia, que me culpa mesmo de sabe com necessidade de. Okay. Antes se pone doctor da que para me que tipo pero ya que te prometo doctor não se sabe. Te dia já eu não makai epilepsia, então que ama de exame. Muito com nem me tava tati outro remédio não, que tava antibiótico na. Também, praticamente me estava dando um remédio também para estômago, mas esse no momento como tu mele, esse estava com ele com me estava aroha. Nesse tempo esse na abetita, manhã o remédio, no momento como aí o remédio ele estava também bom, depois na abet cambiar para outro, esse apoio com minha comissão blas, minha comissão com hincha. Ese ako din ko doctor na yore abisa okay nakakambihin ko wala kin tayo din gusto ko din ko ako ko may aba kompleto ng Ok, entonces ora para me compreender bom, a senhora subida a seguir bebendo remédio normal ou a senhora a cambia a vida completo? Não que me ensine, não estava a beber, estava a beber, tudo que você cambia, sistema de come, sistema de atender personal, que me tu tá tem cambio de atitude na e também? Quizás a cambia de caráter ou de personalidade cambia com comporta prescrever assim. Okay. De personalidade, me estava tão hindi explosivo, não. Vou explosivo. No momento que eu ouvi saber depois como não gostei, me vou explotar, me vou saber como não ter para tratar coisas. Então, é coisa também um problema, pero me tomar decisão me tá aqui porque me tá bem. Depois portar me por cool down, vou vai comer, me vai como bem. Depois de aqui, depois de notícia, depois de todo o processo, me estou indo com muita para observar o que mais, para que não o picos, prometo, quizás, anos bisa, me tenho mais paciência de do que como antes. Minha vida a cambiar, para muito isso. Ok, então se me papel é hora de estigma. Estava a sentir assim, cerca de não cambia, Não. não? Toca não? Ups and downs mantém, acaba, mas puxa acaba, gente, também história que estava a ter boa. Ou quem, senhora Luísa, está aui. Esse passou nossa, esse não está passado, não? Pois não passa, ou nós estamos aui com nós ali presente. Como nós podemos dizer quem, senhora Luísa, está aui? Ainda que eu estou bem agradecida a Deus, por todo momento, minha é momento de chance e oportunidade de agradecer-lhe, passou para mim estava tão milagre, passou o processo estava tão processo muito duro, então que vai ter que focus, riba positivismo, antes que ya maneira tempo tá agora aqui, o tá aí tingende o lagamos bisa dor de menos gordura, nalo no gusta pa ele de tra. Mas o pananta ele nang pilihan sota is nang ku nanta sinti nang ku por tra. Que me limite um compreender ora vou de e pida aqui com senhora Luísa está sendo senhora Luísa segura de senhora Luísa Metz, mas com segurança enorme, com estabilidade, você me compreender? Sim.
ok? Ando hindi ko ta persevera, hindi ko ta lucha, hindi ko ta trapa by dilat. Assim na mito compreender. Ora, Sim. ok. Awor, kung Senhora Luisa da experiência de trabalho, quando anda tomando no trabalho, se não sabe botar positivo, com o trato lo vai estar. Ngayon, no momento ko busco trabalho, mas revisão de ko botaman. Pasomra ainda a mitahay kita tabu. May suppose itong tabu pa o pinili por papel de rover. Ako pa yung bisuhin sa tal-talpos. So, yung pinili pa hina no confronte no sa mis kiko etan. So, hindi orang mobil orang sa papel ko siya to hina na. Pasomra kung hindi mo sempre po tayo hindi ako natin kita tira di ko natin pinili. Anto ko masasali di sana tal-talpos. Kaya hindi previa bisa mo bisa na bono sa kiko po base ko ne. So, sabi din natin di sabi ko, no, mitimi pa rin ka na cast off, mitimi na ka. Okay. Anto rin kiko po buscar na phone. laga no suante, no lo olvida. Laga no suante, un rato asimilana. Anto, nos tabay bimbak pa un break, nos tabay bimbak un cheese. Pape Palabra Clara, un programa presentado para jóvenes de Cura Plus Youth Support, un programa informativo y educativo. Torcemante un otro tópico, con invitado en cual joven está trazando opinión y pensamiento de joven para joven. Sintonice, turcharazón anoche, de 7 para 8. Riba es plataforma de Facebook, para Cura Plus Youth Support, y repetición riba YouTube. El programa aquí una producción de Cura Plus en cooperación con Radio NTV Positivo Curaçao. Pape Palabra Clara, de joven para votar bom informar. Mais que um status, vida com HIV. Apresenta para Richardson Ignacio. Um programa informativo camina persona HIV positivo, lo sinhabo e ajudado com para portar estilo de vida saudável, para estar consciente e sa com prevenir. Sintoniza-nos por chamar-se para 7 da noite e seguir-nos na plataforma de Facebook e repetição no YouTube. O programa aqui é uma produção de Cura Plus em cooperação com Radio NTV Positivo Curaçao. Mas por status, vida com HIV, soro para não perder. Sostém e apoio do na persona HIV. Cura Plus te informa. A botar educar e saber prevenir. Papia palavra clara, tá nos forma de comunicar com a comunidade. Para assinar abo, saco HIV tá mais com status. Serviço social tá uma necessidade para tur. PC. Cura Plus. Serviço sem distinção.
Ok, nós está back then, nosso programa Muwe Cura Plus está papel claro. Senhora Luisa, nós estamos seguindo. Nós queremos né pergunta, ora que o young comandante, o caballeiro, tá tira riba nós que tem Muwe. Então, me dá a Lorena seguir a sua pergunta, caminha nossa querida, Lorena. Ereção de senhora Luisa ao de persona, ora que não tira riba senhora Luisa bisa nada positivo. Conta na ereção. Nada que a mesma atitude, nada stop de papai com senhora Luisa, ou nada hala atrás, mas nada que a mesma amistade com senhora Luisa. Houve de não hala atrás, viva na petição, no que tu não apunta, nada hala atrás, pero vamos ver, são 3, 4 assim, não papai nunca mais. Então, tem que ter ainda, rata na comunidade, na papai comunidade, para mim cabai, quase que sim, tem que ter ainda na sige papai comunidade, também é uma sabe, com bom. A botim, senhora Luisa tem quando pisa bom nome, para uma pessoa sabe o positivo. É vergonha? Sim. Não, não tem vergonha. Não tem vergonha, porque essa que também me por visa, vou me prometer que me tenho medo que sempre vai cuidar da minha saúde. Então, se eu disse assim, dia me tenho muito com ele, com ele ser que me se pega com enfermidade e ele não viva. Pero Deus aprove a mundo suor e ela só para, ok, não está água de tomar decisão na minha vida aqui, sim, amém. Eu me devemos a água para por bem a mensagem para todos nós que quizás tenham vida de parte para não para que tu não tinha, tanto para não começar. Para não virar Consciente de lo que tu por passar na sociedade como. Então, se eu pode te dia jaui, meu pensamento é completamente outro. Agora, se nós vamos boa maneira, senhora Luisa cabeça, tá pensei, também me quer, Deus não está assinada por nada. Não. A sombra ela nunca Cura Plus de senhora sua caminha. Como senhora abençoar e tem de Cura Plus? De Cura Plus, amizade do Rivia de senhora Logan, amizade. De over the jet, and esse é por neku, mas di okay, então houve boa oportunidade para me pôr papel com ele não ando para não saco e HIV é lo nota dos com lo por morrer de jet, pero se lo não tem desejo de chegar assim na lei del processo não puta passa só para que tem processo como está passando. Sim, então de mês ora senhora lo que porta lá nos visa conscientizar
hene nang pa fol, nos televidente nang kutawat, nos programa agora aqui para começar a prevenir. Sim. Então, com prevenir, nos que usa proteção. A sombra tem vista de turene bota net, turene bota na ordo, pero parte para dentro, o no saque com ele portinho. Então, abo inocentemente, portava bem abo de la noção de situação crítico, que portar eigenlijk nos turne com proteger. Turene, ne homem, ne mulher, turene tem que proteger. Pero vervelo taco se vou confiar. Então, esse vira é parte mais vervelo. So bonosar que não é de ti. Então, tá roupa bom que a senhora tá vigilante e bisa é parte para trazer a mensagem dilante caminho que tá bisa generando para proteger para aquilo. A sombra nunca vou não mira nada que vem em sofrendo. Hey, a mim tá positivo, nem me tá negativo, of que está, of qualquer outra maleza não transmitir sexualmente. Então, nós está para de HIV, porque mais já houve outra maleza que também está para transmitir sexualmente. Que me houve ainda não está para que tu na escena. Que me senhora, houve, pero houve bom, o senhora está bem dilante. Lorenta tem pergunta? Agora, me tem essa pergunta, me tem dois rolos, dois sapatos. Passou a parte mental, me trabalho de cuido, de um laboratório, então, me trabalho voluntário, tá para ajudar a pessoa não com HIV, ou maleza não transmitir sexualmente, Cura Plus. Agora, para a senhora Luisa Hopi, me quer para a senhora Luisa trazer mensagem para nos tour, ben tour persona, a sombra mita papiano ko na hobi, papiano ko na hobi, mita bisa na ko, nanti ko busca ajudança, of guia de Cura Plus, pa sombra, nos não tem para bisa, X HIV. Nos tem para ajuda e sostener a persona na uta HIV positivo. A mita trata em laboratório, mita wa todo dia, pero de mês botico que quieto. Quando trato com boa aia, cerca de 1.000 pessoas, então como me informava tocante de Cura Plus, então como me sostener para esse. E trata da top, a base de Cura Plus é que houve informação, houve detalhes da que tu quizás houve dia nota 3 de contra o doctor, pero tal como consejo, como consejero, que se não, me há uma informação sobre um certo coisa que estava vale a pena para mim ter uma certa. Mas de hora aí você bisa tu pessoa que está positivo, não tem vergonha, lá um ente portar guiado de um processo, no ser o mês, busca ajudança. Sim, esse então é parte mais forte para ente, e por passador, se lá nós vamos em casa, quando tu confia em ente, então busca ente que tem saber over de maleza, que se não, então por sa como por vir com ele sai for de situação. Kung quizás tem momento botar em depressão, botar em certo pergunta na certa questão, po paniman sa kajik papunta. Então, kinana na Cura Plus, boyega, sempre vai na tabi para contestar a pergunta. Iyo da. So kita handle ko HIV positive todo dia, pero nunca que me ninguém deu programa para ser anônimo, nenhum que assim. So nga turta bisa, no, nanda vai rechazami, nanda vai bisa, nanda se costa, então nanda hasta bis vira contrago, bota de Cura Plus, bota positivo, então mira que chori nanda se vita positivo ou negativo, se vita di ami, então ami da wat sempre, ami da se da aqui, pero porta mais nos que mi da se da aí, no siung nota quem pa usa,
Então, a mim se deseja tá, o me quepa nós vamos stop com é tabu, passou mas se nós queremos é tabu, aqui para tempo que nós temos com milhares de gente com HIV, mas não está sali de lá. Passou mas nós queremos é tabu. Passou nós não quer para o mensagem muito positivo. Então nós está queda a cidade na comunidade, a cidade, queda a cidade. Então bota parada em sapato com ora vou mirar certo com senão não pode bisa nada. Passou bagulho mental, como não tomar bisa nada. Pero bota mira todo dia, bota tende todo dia. Que mensagem, senhora, tem para tu não ser de moena? Puta HIV positivo. Yung Algo mensahe, por lang. Kiko, senhora Luisa, por visa no se nemo buena puta HIV positivo. Porta nanta pa fota kada ron nansa, pero Kiko por visa na ansno, por poner na minha vida de uma forma mais positiva. Paso tini nan com mentalidade, tá canando e foco, não tem cuidez, não tá positivo, não tá canando pegar tudo outro gente, off não tá cuidando da curva, que mensagem senhora Luisa tem para hindi mo ito positive. Visi makina ang dia, kung elo que kumota basic ni, yegan na boyo. Lenotan nada doce pa bodili ko ni, paso siguro mi sako pa ani mama lenota pa nada doce pa ni mama andi, kung mi sitwasyon eta prometa persona ko atende kung mi tabatata positive. Então você quer amilo no por viva kuni di dor di sigi planele pronto pa outro rende a base pa somna apegan kuni pa somanang ta animes pa ta ani a permitir que isso subi pa somra simi busca informação nisa ku ting malensa na por contactar kuni. pero não busca informação só, pero proteger. Sim. Also, tinha que tomar iniciativa para buscar informação, pero toch na nota proteger. Então, o proteção nos que mendi usa condom, usa algo que está seguro, nós está para pedir. E condom como por proteger o mês. Esta conta para gente homem não também. Agora aqui nós está para pedir para gente homem e gente mulher. Also, está todos por ordem contagiado. Dus esse é o ponto de atenção para prevenir. Então, é jovem não. Kiko, senhora Luisa, por visa não. Okay. Pa ewobe nang Para a vida sexual, não? Que é prevenção para a vida sexual. e previsão manang vida sexual. Corpo dentro do processo uma passa bem. Mas se conhecer Deus, se a conhecer minha vida, medo com tá fora de Deus, puta seguir com a palavra de Deus. Então, panan é milhão maneira de abster de momento que momento que botin seguro de entender o logo por viva por mim para sempre. Esta processo muito duro, passou que assim tanto coisa do mundo, assim tanto propaganda por ativar e aí que o par dentro do mundo de sexualidade, pero toc pananta fuerte para dentro, então também toc se assinalou para por a proteção, passou não tem outra maneira, passou não lo que experimentar que seja a base de batur terreno que seja então estava duro para hopi anos estava bebendo o remédio por dia que não está nada fácil que também não vou prevenir o lamento. Se aceita uma disciplina enorme, enorme. Para de compreender, porque senão é vida de
HIV positivo com paciente, lo não tadie duche ele. A sombra, sowieso botar o bebê remédio, para botar mais feliz e contente, e também para a vida seguir bom, pero botar o cuida, tá? Botar o cuida. Uma pergunta, senhora Luísa, a senhora Luísa, sua mama estava com sustento. Não tinha discriminação de botar bebê para parte, botar eu para parte, não é papai de missão was machine. Não. Ele usa turcos. Sim, entendeu? Passou uma nossa tendência também, se viu, você mesmo copo com o bom, me tá pegando. Me tremei para cá, muito com o bom, me tá pegando. Me mexi com o bom, me tá pegando. Me senti com o bom, me tá pegando. Hindi ko miliyonan tapo. Kasi ayun na miliyonan na miliyonan ka. Ayun na miliyonan tapo may si Ami mo refi algo of na ko refi algo ng tres sa pami. Ayun na kami no say way na to normal. Sa base de informação kubotahan ya sa ko usa algo de of come algo de come pulo pega con solamente si tiene contacto de sangre. Kasi ita do di herida of dos bandas di herida do di desego tayo e contato of sexualmente. Eta hopi vervelo, verdade, ora ku bota nyabu den e tipo de situação aí, não? A sombra bota word mane style discriminar, como se fuera o rei, não tá conta, mita aguentar banda e não tá nada duche. Pero em todo caso, não sa awor, quando nós temos seguir viva, quando nós temos seguir trapa vai dilante, anto é ore tá hope greita, be conosco por assim, tá? E papia com senhora Luísa, anto no matter what, não tá para sombra, nós atraha como voluntário aqui nós não por sostener e generar o time esterde de sustento. Tá pensei nós de cura plus tem ajuda para seguir trabalhar, para seguir atender e parte não aqui para e generar o time esterde ajuda saco de mende o tem para por ajuda não. Bom, senhora Luísa, assim a nossa canal chega na final de programa Mue Cura Plus a papel claro. Então, nós agradecemos, senhora Luísa, mas o mês para pôr a bem dilante, não está fácil para bem dilante, mas nós arranha. O gente que bem dilante, maneira senhora Luísa, e com a duna, é parte de testemunho, maneira que está. Bom, opi danki, opi êxito de vida e seguir perseverar adiante. Bom, Lorena, quer dizer algo? Senhora Luísa, eu estou bastante contente, por fim, vai um médico que vir conversar com nós. Então, pura pelo suporte não, tá bem? Quero dizer, se sua chamada, gostei. Então, você, não tem número. E de last palavra para a senhora Luísa mesmo, com ele dia vai, com a conversação vai, e rato que estava a ser com nós. Ikaw mo sa sabay ko, kami nila yung daki na invitasyon. Paso, namitawa takana ko nila yung coração, kami po adong informasyon abang sa di HIV plus na kung buportil ko niya pa buportil din natin. Seguro. Ok, nós também será hora aí, mas danke Logan, mas danke senhora Luísa, anto nós televidente não, passa boa noite, anto te o seguinte programa, o Cura Plus, da Papel Claro. Passa boa noite. Boa noite.
Muhenan Cura Plus Tapapia Clá. Programa interessante para escutar pensamento de gente mue para gente mue. O cada vez tópico diferente. Apresentar para Dama Nan Voluntário de Cura Plus. Tour de 2 de luna de 7 horas para 8 horas da noite, riba a plataforma de Facebook, com sua repetição riba YouTube. Muhenan Cura Plus Tapapia Clá. Pa abo como gente mue que tá bom informar. Sostém e apoio do na persona HIV. Cura Plus te informar. A botar educar e saber prevenir. Papia palavra clara, tá nos forma de comunicar com a comunidade. Para assinar abo, saco HIV tá mais com os status. Serviço social tá uma necessidade para tur. PCI, Cura Plus, serviço sem distinção.